視聴者の皆さんおはようございます。カイドが見に来てくださってどうもありがとうございます。ご機嫌いかがでしょうか。皆さん、俺がずっと絶好調な状態なんですけども、腕が痛みが感じながら相変わらずということで、結局、絶好調な状態なんですけども、おかげさまということで生きていくしかない、頑張っていくしかないという状況なんですけどné. Orange Juice,いかがでしょうか皆さん。Gente, falando um pouquinho de IDM no trabalho, falando um pouquinho de abuso no trabalho, palavra abuso de poder, trabalhar com pessoas que abusam, destroem outra pessoa, usam do seu intelectual para esmagar o seu oponente, o seu subordinado, quer dizer, né? Isso é uma falta de profissionalismo, em primeiro instante, né? Em primeiro momento é uma falta de profissionalismo dessas pessoas, usar o seu intelecto ou usar sua posição de chefe para esmagar o seu subordinado. Chega um ponto que eu não tolero esses tipos de tratamento de chefes que abusam dos seus subordinados. Cheguei a denunciar, né, pessoas, né, chefes que abusam do subordinado, usando seu intelecto para desmontar, para esmagar mesmo, a palavra seria esmagar mesmo esses subordinados. Então cheguei a denunciar esses chefes, né, para os órgãos competentes e entraremos com processo contra esses infratores, né? Vamos dizer, esses infratores, essas pessoas que deveriam estar na posição, devem estar na posição de proteger ou pelo menos no mínimo respeitar o ser humano. Está lá para esmagar, usar seu intelecto para esmagar o seu subordinado. Isso passar debaixo dos meus olhos, eu não aguento, não. Chega um ponto que a gente não deve aguentar. Chega um ponto que a gente não deve suportar. Chega um ponto que você se trabalha do lado de um chefe, de uma pessoa que esmaga, de uma pessoa que faz de mim, uma pessoa que judia do seu colega de trabalho, uma pessoa que abusa de poderes, esmagando os colegas de trabalho. Se você trabalha do lado dessas pessoas que estão sendo vítimas desses esmagadores dentro da empresa, você não tem que ficar calado não, você tem que denunciar um vagabundo essa vagabunda, você tem que esmagar, você tem que denunciar, você tem que processar, você tem que ir em cima, você tem que partir para cima, você tem que ir na polícia, você tem que ir nos órgãos competentes, você tem que ser um não covarde. Eu tô fazendo a mesma coisa, eu não sou um covarde de ver uma pessoa esmagando o subordinado, eu não sou um covarde de ver uma pessoa sendo esmagada e ficar quieto, não. Eu vou partir para cima e não deixo parado. Então, se você estiver passando por aí, uma pessoa vê o seu colega de trabalho sendo esmagado por um chefe, sendo esmagado por um colega de trabalho, mesmo que seja um colega de trabalho, denuncie esse vagabundo, esse criminoso. Na verdade, é um criminoso por estar esmagando uma pessoa que o intelecto é inferior de você, a pessoa que tem um problema mental, por exemplo, deficiência mental, ser vítima daquela pessoa que é sã da cabeça, uma pessoa que é sã e tem seus intelectos normais, ela não deve usar sua capacidade intelectual e esmagar essa pessoa que é inferior, mesmo que não seja com problemas de deficiência mental. Você não deve esmagar ninguém, nenhum dos subordinados. Então é pior ainda quando a pessoa ela tem uma deficiência mental, você usar o seu cargo, você usar o seu intelecto para esmagar essas pessoas. Você não deve aceitar. Eu, por exemplo, eu não aceito isso, eu não aguento ver isso, eu não aguento ver nenhum tipo de nenhum tipo de abuso
dentro do trabalho, se tiver quem é que seja esmagando um colega meu de trabalho debaixo dos meus olhos, não vai ficar impune. Eu denuncio mesmo. Então, eu estou fazendo a minha parte de denunciar, mesmo que seja japonês, mesmo que seja estrangeiro, não importa a nacionalidade. Estou falando de justiça, estou falando de humanidade, estou falando de ser humano. Então, desde que seja ser humano, não deixe outro esmagar esse outro ser humano. Não é tipo de você puxar saco de ninguém, não estou falando de puxar saco para ninguém, nem para esse, para essa, ou gosto dessa, ou não gosto da outra. É uma coisa de humanidade mesmo, de você agir em cima do certo. O certo tem que prevalecer, o certo tem que prevalecer e o errado tem que ser ir pro chão, ir por terra. Você tem que derrubar os errados, passar rasteira nos errados e partir para cima desses errados e manter o certo. O certo nunca pode ser derrotado por os errados. Então tem muitos pestinhos aí, muitas pessoas que não deveriam estar ocupando seus cargos, onde deveriam respeitar os subordinados, mas usam seu cargo, usam seu intelecto para derrubar, desmagar. Isso eu não aceito. Então estou denunciando umas par de pessoas que estão esmagando esses subordinados, principalmente esses são aqueles com deficiência mental, intelectual mais baixo, ou aquele atraso de aprendizado, né? Muita gente tem problemas de... enfim, a deficiência mental, intelectual, né? Que fala, né? Esses tipos, níveis, né, de pessoas que têm problema de atraso mental estão sendo esmagadas, sendo judiadas dentro do trabalho, onde não estou aceitando, e eu estou denunciando as autoridades, e agora nós vamos partir para cima, tá? Então não seja aquela pessoa covarde. Eu não sou covarde, não sou essa pessoa covarde que abaixa a cabeça para esses monstros esmagadores de seres humanos, tá bom? Então tá, gente, um abraço para vocês, façam isso nos seus trabalhos também, não deixem ninguém passar por cima dos outros, e principalmente de você. Se você está sendo esmagado, às vezes você é uma pessoa quieta, às vezes outra pessoaどうぞ。いいですよ、いいですよ、いいですよ、いいですよ。どうしようか。いいですよ、いいですよ。いいですよ、いいですよ。じゃあ、用意します。いいですよ、いいですよ、いいですよ。はい、じゃあね、いいですよ、構いません。Então, roubaram o atendente roubou o meu suporte da câmera. Então, ele ficou sem graça porque minha câmera, o celular estava apoiado no cumbuca, né? Aí quando ele veio retirar o prato, ele viu que o meu celular estava sendo apoiado por essa cumbuca. Mas é isso, voltando ao assunto, não deixe ninguém abusar do outro, e às vezes você está sendo abusado no trabalho, você às vezes é uma pessoa que não responde à altura, e às vezes você pode estar sendo acudido por terceiro, né? Ou se você é essa pessoa, né, quieta, que não consegue falar à altura, ergue a mão, pede socorro, não fica quieto não, porque às vezes você vai ficar com problema psicológico. Muitos ficam com problema psicológico porque não consegue soltar a voz, não consegue falar socorro, não consegue falar, me ajude, eu estou pedindo de ajuda, precisando de ajuda. Então, se você é essa pessoa, aos poucos pede ajuda, aos poucos vai fazendo um pouquinho de amizade. Esse pouquinho de amizade que você vai fazendo, essas outras pessoas, dependendo da pessoa que é um pouquinho mais sensível, ela consegue detectar que você está pedindo ajuda. Então, faça um pouquinho mais de amizade, porque tem gente que não fazer amizade com as pessoas,
fico no meu canto. Às vezes esse de ficar no seu canto, esse de, eu fico só no celular, fico lá só no meu, vendo meu livrinho, às vezes você é uma pessoa muito fechada e os outros não conseguem detectar em você que você precisa de ajuda. E às vezes os chefes, esses que têm cargo, judiam muito dessas pessoas que são quietas. As pessoas são quietas, caladas. Esse sim é usado de mulas por esses chefes abusados e manda serviço a mais para você fazer e você, com isso você vai ficando sobrecarregado durante o trabalho, ficando estressado e com o tempo você não consegue mais sair do seu mundinho, dentro da sua caixinha, ficando com problema psicológico. Então tem bastante casos desses em japonês, tem bastante casos japoneses, né? E também no caso estrangeiro também existe isso. Então não seja uma pessoa quieta, calada, que aguenta aí no seu mundinho, vai embora para casa e não consegue soltar a voz. Seja uma pessoa mais aberta, ok? Meu conselho aqui para vocês, ok? Yoroshiku onegai shimasu. Gambatte ikimashou. Bye bye. Quieto, quieto, kudasai. Bye bye.